O Facebook retirou do ar nesta quarta-feira uma rede de páginas e contas usadas para divulgação de notícias falsas por membros do grupo ativista de extrema-direita Movimento Brasil Livre MBL. Disseram fontes a Reuters, e quem dá essa notícia é a própria Reuters. Isso teria sido parte do esforço para reprimir perfis enganosos antes das eleições de outubro, ou seja, assumem que o objetivo é interferir, manipular as eleições brasileiras. O Facebook disse em um comunicado que desativou 196 páginas e 87 contas no Brasil por sua participação em uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Mas nenhuma única fake news foi apontada. Nenhuma única fake news, repito, foi apontada. As fontes que falaram sob condição de anonimato disseram que a rede era administrada por membros importantes do MBL. O grupo ganhou destaque ao liderar protestos em 2016 pelo impeachment da ex-presidente Dilma, com um estilo agressivo de política online que ajudou a polarizar o debate no Brasil, palavras ainda da notícia da Reuters. As páginas desativadas, que juntas tinham mais de 500 mil de seguidores, é mentira, uma delas tinha mais de 1 milhão sozinha, Rio Conservador, variavam de notícias sensacionalistas, segundo a Reuters, e temas políticos, com uma abordagem claramente conservadora. E isso talvez seja um pecado mortal aí para os jornalistas da Reuters e companhia. Atentai para o MBL sendo chamado de extrema-direita pelos jornalistas da Reuters. Isso já diz tudo sobre o viés ideológico dessa turma. Em qualquer outra época, isso seria chamado pelo que é: censura. O viés esquerdista da perseguição é mais do que evidente. Não se sabe de páginas progressistas derrubadas. Por outro lado, até a página Brasil 200 do movimento iniciado pelo empresário Flávio Rocha foi retirada do ar. Os proprietários não receberam maiores informações sobre os motivos. Foi algo arbitrário, do nada. É caça às bruxas mesmo, não tem outra expressão, sendo que bruxas, no caso, são todas as páginas mais liberais ou conservadoras no Brasil. O Facebook, claramente progressista, está sob intensa pressão de seus pares após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A justificativa oficial é combater as fake news, mas a realidade é perseguir e censurar a direita. Até porque mais fake news do que a mídia mainstream vem fazendo é difícil de encontrar. Semana passada mesmo vimos um Profissão Repórter sobre fake news que deixou de fora vários trechos da entrevista que fez com o Luciano Ayan, que foi banido recentemente do Facebook. O programa tem um forte viés progressista. E nesses trechos da entrevista que não foram ao ar, mas viralizaram nas redes sociais, Ayan mostra a própria emissora espalhando notícias falsas. Redigindo sobre política. Não, deixa eu primeiro apresentar agora as provas. O que é notícia falsa mesmo? Então vamos falar de notícia falsa? Tá? Eu acho que a gente tem que chegar no ponto culminante aqui. Tá? Notícia falsa é isso aqui, blog do Noblar. Essa é da tua empresa, da tua organização. Ele disse, Temer decidiu renunciar. Isso em 18/5/2017. Temer está lá até hoje. Realmente. Não, calma, deixa eu falar. Passou boa parte do nosso tempo aqui vendo notícias de vários tá veículos. bom, mas eu tô falando do seu meio. Realmente gostaria de ouvir as suas opiniões. Eu estou mostrando a diferença entre notícia falsa. Das perguntas. Doutor, desculpa, é a realidade. Agora, vamos ver a diferença entre o que é notícia. Vamos ver notícia falsa de verdade. O que é de fato notícia falsa? Então, por favor, não posso ser interrompido nisso aqui. Essas aqui são minhas provas. Isso é notícia falsa. Temer decidiu renunciar. Escrito no blog do Noblar. Isso é mentira. O Temer não decidiu renunciar. Isso não é prova. 19/6. Olha só aqui, 13/6. Dono da Isso é 13/6? Não, 17/6. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de Silêncio de Cunha. Por que o Lauro Jardim escondeu o áudio para revelar só 21 horas depois?
Porque o áudio não estava essa informação. Vocês quebraram a economia do Brasil com essa notícia. Depois vimos uma reportagem no Fantástico também sobre o mesmo assunto. O clima de perseguição foi instalado e talvez justifique aí essa ação do Facebook dessa semana. Se não é um ato coordenado, bem que parece. Se non è vero, é bem trovato, como diriam os italianos. Hélio Beltrão comentou sobre isso. Facebook acaba de banir definitivamente a página do MBL e Brasil 200 e diversos perfis ligados ao MBL. Difícil ver esta ação como cumprimento de termos de serviço e não derivada de visão político-ideológica. Até porque alguém vai acreditar que só o MBL, sendo que não foi só o MBL, a mídia deu destaque ao MBL, mas ele responde por menos de 10% das páginas. Só a direita ou só o MBL manipulam o debate político, para aceitar o termo aí que o Leonardo Sakamoto divulgou antes mesmo da nota do Facebook. Estranho, né? Leandro Ruschel sintetizou: poucas pessoas estão percebendo a importância da guerra em defesa da liberdade de expressão. A única forma da esquerda impor o seu projeto totalitário é através de mentiras e distorções. A verdade é o antídoto. Sem a possibilidade de expressão e debate, eles ganham. Resumindo tudo o que aconteceu nos últimos dias, diz o Leandro, o Facebook, em conluio com parcela expressiva da imprensa brasileira, busca censurar vozes da direita para favorecer a esquerda nas próximas eleições. Usando a desculpa de impedir a manipulação, produzem manipulação massiva. Já Alexandre Borges resgatou o filme lá atrás, de 95, se não me engano, A Rede, com Sandra Bullock, e deixou ali o seu alerta contra esse sumiço na rede, esse assassinato de pessoas virtuais. E concluiu: há uma agenda em curso para calar vozes dissonantes e influenciar diretamente o resultado das eleições deste ano. Curiosamente, o que acusam a Rússia de ter feito com as eleições americanas de 2016. Diz ele ainda: muito cuidado com o que se fala nesta rede. Ela ainda é útil para divulgação e engajamento de público, mas deve ser usada com plena consciência de que a verdade não pode aparecer, como dizia Churchill, pelada. Ela tem que vir bem vestida para não assustar ninguém. O jogo é bruto e não tem ninguém brincando, conclui. O que está acontecendo é muito grave e nem George Orwell poderia imaginar algo tão brutal. Alternativas a estas redes sociais de hoje se fazem mais necessárias do que nunca. O movimento liberal conservador não pode ficar refém dessas redes sociais, pois elas já provaram não respeitar a sua neutralidade nas plataformas, como deveriam fazer. São instrumentos progressistas, canais de mídia, de opinião, que não escondem mais o seu desejo de calar as vozes conservadoras. Eu fecho parafraseando o pastor luterano Martin Niemöller, símbolo de resistência contra o nazismo na década de 30. E aqui uso as minhas próprias palavras, óbvio. Primeiro, os fascistas vermelhos vieram buscar os liberais do MBL. Mas como eu não era do MBL, eu me calei. Depois, vieram buscar os conservadores do Facebook. Mas como eu não era um deles, eu não protestei. Então, vieram buscar os bolsonaristas. Mas como eu não sou um bolsonarista, eu me calei. Aí, vieram buscar os Olavetes. E como eu não era dessa turma, eu me calei. Então, quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. Pense nisso, se não quiser ser calado também, em nome do combate às fake news e manipulação nas redes sociais, pelos maiores manipuladores e criadores de notícias falsas do planeta. Hoje, todos os que estão comemorando a notícia da censura pelo Facebook, figuras como Boulos, de Menstein, do Catraca Livre, e tantos outros que nunca demonstraram apreço pela liberdade de expressão,
estão expondo o seu lado autoritário. O alvo principal da ação arbitrária dessa vez pode ter sido o MBL, mas amanhã será você.